Como se comporta custo fixo em função do nível de atividade de uma empresa? Quando a gente classifica como custo fixo, sabemos que ele não é exatamente fixo, né? Por exemplo, se você contrata um aluguel de um galpão e vai pagar R$10.000 por mês, durante aquele período você vai pagar R$10.000 por mês e não tem muito o que discutir, eventuais bônus ou alguma coisa assim, tal. Mas refiro-me às contas, por exemplo, de consumo, né? Conta de telefone, de água, energia elétrica, esse tipo de coisa toda, né? A cada mês que você recebe as contas, ele não vai ser o valor exatamente igual, a menos que, por exemplo, você não esteja utilizando a água da Sabesp, por exemplo, e venha a taxa mínima todo mês ali. Aí você sabe que vai ser aquele valor. Mas se tiver consumo, de repente se consome um pouco mais, um pouco menos, está mais calor, menos calor, está chovendo ou não, tem mais pessoas ou não, enfim, vai consumir mais ou consumir menos. Energia elétrica, a mesma coisa, né? Energia elétrica também tem essas variações, além da tarifa, né? Tarifa verde, tarifa vermelha, tarifa amarela e tal, essa coisa toda assim, né? Mas para efeito de custo, para efeito de apuração de custo, apesar dessas pequenas variações, né? Todas elas vão ser classificadas como custo fixo. E normalmente quando a gente faz aí um cálculo para saber qual é o percentual do custo fixo para compor a precificação, a gente considera, por exemplo, eu particularmente considero o seguinte: eu pego os 12 últimos meses, faço uma média e comparo com a média da receita que a empresa teve. E divido um pelo outro, vai dar aí, digamos, 20%. E vou trabalhar com esse percentual de 20%. Vai ter mês que vai subir um pouco mais, outro mês pode ser um pouco menos e tal, mas basicamente é esse, digamos assim, o caminho que a gente toma. Se eventualmente tiver aí um setor de controle muito mais bem refinado, né, e trabalhar, por exemplo, para o mês de novembro que estamos começando, é o meu custo fixo do mês de outubro, por exemplo, né, e lançar isso como um componente lá da precificação, lá do markup, então, beleza, né, sem problema nenhum. Em geral, né, a gente trabalha dessa forma assim. Ele vai ser considerado como custo fixo, embora tenha pequenas variações. É claro que precisamos ficar bastante ligada nessa questão para que a gente não cometa equívocos aí, né? E saia digamos assim, a gente consiga ter aí uma precificação totalmente fora dos parâmetros e tal, né? Essa coisa toda assim. Precisamos estar bastante atentos. Porém, esse custo fixo, ele vai ter uma capacidade instalada, né? Então, se você gasta lá, por exemplo, entre custos indiretos de fabricação mais despesas estruturais ou custo fixo, né? Vamos imaginar que o somatório desses dois itens chega a R$100.000 por mês. Isso não varia muito em função da quantidade. Se você produzir 70% da sua capacidade, 50%, ou não produzir nada, ou produzir perto do 100%, ele, em princípio, varia muito pouco, por isso que é considerado como custo fixo. E o Renato tocou num ponto, a questão de minutos, em relação à questão desses custos ter necessidade de passar por um processo de rateio. Essa é uma questão extremamente importante, porque existe uma infinidade de critérios para rateio. Por exemplo, metros quadrados utilizados, número de máquinas, número de pessoas que trabalham, volume de receita, despesa, volume de produção, enfim, podemos ter aí uma gama enorme de critérios, né? É lógico que cada um desses critérios fica mais adequado para rateio de determinados itens. Por exemplo, né? Vai ratear aluguel, o interessante seria por metro quadrado, por exemplo. Vai ratear a manutenção de equipamentos, vai ser por número de equipamentos, ou alguma coisa assim. Consumo de água por número de funcionários, para cada um desses itens ou coisa parecida, né? Mas isso não é algo perfeito, né? Ele sempre vai suscitar algum tipo de questionamento, né? Então, podemos dizer que rateio, ele é arbitrário, né? E se colocarmos à mesa
para todos os envolvidos, para decidir qual é o melhor dos critérios, muito provavelmente não vai chegar a um consenso. Via de regra, esse critério, ele é mais ou menos de cima para baixo lá, né? A direção toma essa decisão, é claro que com fundamentos técnicos, né? Com as pessoas que entendem desse assunto e vão trabalhar junto com a direção, e a partir dali, então, se faz, digamos assim, né? Um modelo aí para essa questão do rateio. Muito bem, então, qual é a consequência disso, né? A consequência disso é de que determinados produtos podem ter o seu custo um pouco enviesado, um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Então, precisamos tomar um pouco de cuidado com essa questão. Vou abrir um parêntese rapidinho aqui. Aí na década de 80, 70, 80, né, apareceu um grupo lá de Universidade de Harvard, né, propondo aí um novo modelo para precificação, que é o ABC, né, o ABC, uma metodologia um pouco diferente, aonde eles atuam em cima do custo indireto de fabricação, tentando transformar o máximo de custo indireto em custo direto. Com isso, minimiza os efeitos, né, da arbitrariedade do rateio. O problema é que, para fazer isso, o custo de controle aumenta substancialmente, além de, digamos, de ter que fazer algo que a cultura da empresa esteja preparada para isso. Então, poucas empresas aqui no Brasil conseguem adotar esse método de custeio. Portanto, vamos de custeio por absorção, ou seja, custos diretos ali, matéria-prima, mão de obra direta, outros custos indiretos e mais o custo indireto de fabricação absorvido ali, que é digamos assim, o critério de custeio, né, o método de custeio permitido ali pela Receita Federal na apuração dos resultados, né? Então, para que fazer 2 ou 3 controles distintos, né? Faz uma que já atende tanto o aspecto gerencial quanto o aspecto fiscal. Portanto, a grande maioria trabalha com esse método de custeio, chamado custeio por absorção, né? Então, apenas para estar dando aí uma recordada, né, na cabeça aí de todos nós, né? Então, método de custeio, nós temos o custeio direto, né, ou variável, que é composto basicamente por aqueles itens que vai diretamente lá no produto. Matéria-prima, mão de obra direta e outros custos diretos ali. Depois nós temos custeio por absorção, que além desses 3 ou 4 itens que eu citei, rateia-se o custo indireto de fabricação e joga para dentro do produto, né? Aí você tem o custeio por absorção. E depois nós temos o custeio por absorção plena, né? Ou total, ou chamado RKW ali, para quem fez, né, teve essa disciplina de contabilidade de custos aí, que nada mais é do que a composição desses 3 custeios aí. Custeio direto, mais o custeio indireto, né, o custo indireto de fabricação, ou custo por absorção, e mais os custos estruturais, as despesas estruturais, entra tudo aí. Tem o ABC, que é uma proposta extremamente interessante, a depender da circunstância, pode ser que seja algo extremamente interessante a adoção. Tem aí também custeio padrão, né, que hoje já não se utiliza muito mais, ele é mais utilizado na elaboração de orçamento, alguma coisa desse tipo, para fazer a previsão de custo, receita, despesa e tudo mais. Muito bem, então eu estou dando um exemplo aqui, aluguel de imóvel, né, não se altera em função do nível de produção. Produzindo 5.000 ou 0, né, unidades no período, o valor do aluguel vai ser o mesmo, desde que, né, esse imóvel alugado comporte esse nível de produção. Não perdendo o foco do nosso bate-papo aí, né? Então é esse o aspecto que temos que estar considerando aí, né? Muito bem. Então, o mesmo acontece com os demais gastos, né? Pelo menos no curto prazo. Por exemplo, se houver aí uma situação em que
tenha aí um reajuste importante, alguma coisa, por exemplo, aluguel ou alguma coisa, evidentemente que precisa fazer uma relação entre esse total de custo fixo com a receita, né? E ter, digamos que era 20%, passa para 21%, coisa parecida assim, né? Ou 22%, ou cai mais ainda, né? Ou cai para 19%, né? Por exemplo, na época da pandemia, né? O valor do aluguel caiu a algum nível interessante aí para alguns tipos de atividade industrial e comercial. Então, precisa ficar atento quanto a isso, né? E ficar fazendo os ajustes. Se não fizer uma mudança muito importante, né? Trabalhar aí com um parâmetro, digamos, né? Por exemplo, se tiver nos 20%, se ficar entre 18 a 22, fica com esse número aí, pelo menos nesse exercício aí, né? Se passar para cima ou para baixo, dá uma revisada aí que é importante nessa questão, né? Mas aí já é um refinamento aí, né, na administração do custo e formação de preços aí. Caso o nível de produção se mantenha reduzido, né, a necessidade, né, de fazer uma análise em relação à eventual redução desses gastos aí, né? Então, precisa entender também o mercado, né? Se houve uma redução por um evento qualquer aí, né, e que daqui a 2, 3 meses ele volta ao nível normal, então mantenha esse custo fixo aí. Mas se perceber que vai ser, a partir de agora, esse o nível de produção, então, evidentemente, precisa avaliar bem essa questão do nível do custo fixo. Por exemplo, né, a indústria automobilística brasileira chegou a produzir um nível, né, eu não lembro de cabeça o número exato aí, mas chegou a produzir próximo de 4 milhões de veículos por ano, né, e hoje deve estar produzindo 2 milhões ou coisa parecida assim, ou menos do que isso, né? Então, evidentemente que as empresas, né, as montadoras, ele reduziu muito o custo, né, e algum até foi embora daqui. Mas isso acontece numa grande corporação, como essas grandes montadoras, como as pequenas, que emprega 10 colaboradores, né? Tenha lá 300 metros de área útil utilizada e tal, e que faça aí um volume de vendas, né, compatível com isso daí. Proporcionalmente é a mesma coisa, né, pessoal? O mesmo acontece se ocorrer uma demanda maior, né? É necessário ativar os recursos para atender essa demanda. Então, por exemplo, está trabalhando um turno, passa a trabalhar 2. Está trabalhando 2, passa a trabalhar 3, né? Além de 3, não tem mais o que fazer, tá certo, né? Então, trabalhando aí no capacidade máxima aí, né? Tem muitas indústrias que trabalham realmente 24 horas por dia. São 3 turnos aí diários, né? Para que possa atender aí a demanda, né? É lógico que sempre precisa ter ali uma reserva técnica, alguma coisa, né? Trabalhar a 100% é extremamente complicado aí. Vale para N outras situações, por exemplo, hospitais, hotéis, né? Não vai nunca trabalhar com 100% de capacidade tomada, por exemplo. Sempre deixa ali alguma reserva ali. Muito bem. Ainda, dessa forma, em princípio não haverá aumento nesses gastos, né? Até que atinja a capacidade instalada. Ou seja, acima de certo nível de produção, haverá necessidade, né, em expandir suas operações. Com isso, seu custo fixo aumenta. É uma decisão que tem que ser muito bem trabalhada, né, para que não aconteça aí uma extrapolação aí, querer produzir 10 mil unidades numa fábrica que consegue no máximo 6 mil, 7 mil ou coisa parecida assim. Ou em horas máquinas, né, querer ter 3 mil horas máquina mês, se eu só tenho máquinas para 2.400 horas mês aí, por exemplo. Mas uma revisão, né, no fluxo de trabalho, treinamento, evitar retrabalho, esse tipo de coisa, são situações que devem estar sempre no radar aí dos gestores, né, dos empreendedores